Bom dia, tudo bem? Vamos dar continuidade no nosso cronograma e hoje é a última aula da semana, tá? Espero que vocês tenham curtido as duas aulas anteriores e hoje vamos estar continuando falando sobre a aula 24, que é um conteúdo novo que é genética. Isso eu acho que vai ser um desafio para nós trabalharmos à distância, porque genética envolve um pouco de matemática. E aí pode ser que haja algumas dúvidas, mas vamos tentar aí da melhor maneira possível absorver esse conteúdo. Desde já me ponho à disposição para estar ajudando vocês pelo WhatsApp, por e-mail, seja qual for a ferramenta que vocês queiram adotar para me contatar. Pode entrar em contato comigo sim, porque o mais importante é que vocês aprendam esse conteúdo, tá? Então, vamos lá. Genética, basicamente, é o estudo dos genes, né? Na apostila 1, nós vimos um pouco sobre esse tema, mas a gente viu mais a parte teórica, lembram? Tipo, homozigoto, heterozigoto, fenótipos, genótipos, fenocópia, alelos e por aí vai. Agora a gente vai ver a parte prática, que vai envolver probabilidade genética. E isso é legal para a gente estar aprendendo porque justifica muitos casos, como por exemplo, muitas vezes um casal com olhos escuros tem um filho com olho claro. Um casal onde um tinha um olho claro e um tinha um olho escuro não tem filhos com olhos claros. Como isso é possível? Agora nesse tema a gente vai estar abordando essas questões, tá? Então vamos lá. Genética, todo o conceito de genética se iniciou com as pesquisas de um geneticista chamado Mendel, tá? Na época ele não era um geneticista porque nem existia ainda esse conceito. Ele era um cientista. O Mendel foi um cara que iniciou todo o estudo sobre genética. E tudo isso começou da seguinte maneira. Antigamente, acreditava-se sempre que um ser vivo herdava os genes dos pais. Lembra que nós vimos anteriormente que todo mundo tem um par de gene para cada característica? Por exemplo, para a cor dos olhos, sei lá, você tem azão, azinho, ou azão, azão, ou azinho, azinho. Mas o fato é que você tem dois genes, que são os alelos, né? Que são os genes alelos. Para cabelo, para o sexo, tipo, para o sexo, mulher, X, X, homem, X, Y. Para os olhos, azão, azinho, 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 azão, azão. Sempre qualquer característica é estabelecida a partir de dois genes, tá? E antigamente essa ideia não era muito clara, porque antigamente pensava assim, fulano tem o olho claro, ele puxou o pai. Tem o olho escuro, ele puxou a mãe. Tem o nariz de um jeito, puxou o pai, puxou a mãe. Antigamente acreditava-se que cada característica era formada por um gene só. E esse gene você herdava diretamente do seu pai ou diretamente da sua mãe. Então, por exemplo, a pessoa tem o olho claro. Aí o pai tem o olho claro, a mãe tem o olho escuro, puxou o pai. A pessoa tem o olho escuro, puxou a mãe. Só que tinha alguns casos que intrigavam e até gerava suspeita de traição, quando, por exemplo, um casal onde ambos tinham um olho escuro e o filho nascia com o olho claro. Isso intrigava muito a galera, porque se puxava pai ou puxava mãe, de onde veio esse olho claro se nenhum dos dois apresentam essa característica? E aí, atento a essas coisas, o Mendel começou a estudar sobre o que era que manifestava as nossas características genéticas, todo o conceito de genética. E a primeira coisa que foi legal para se estar descobrindo envolve a questão da meiose. Por que isso? Porque, veja bem, eu vou até mostrar um exemplo aqui, ó. Na meiose, era aquela divisão celular onde eram gerados os gametas. Lembram? Tipo, uma célula se divide em quatro e uma célula que é diploide, né, que tem um par de genes, tipo, sei lá, uma célula azão, azinho, ela se divide em quatro. Só que dessas quatro, cada uma vai ter metade do material genético. Então, por exemplo, tem uma célula azão, azinho, ela vai se tornar quatro células, duas apenas com um azão e duas apenas com um azinho, porque essa célula vai ter só metade do material genético, porque ela vai se encontrar com uma outra célula que tem uma outra metade, e ao juntar essas duas metades, nós teremos um inteiro, um todo. Então, ou seja,
todo gameta, que seria esperma e óvulo, no caso de nós humanos, é formado por metade de um material genético, meio DNA. E esse gameta, ele vai encontrar um outro gameta, ou seja, uma outra metade de DNA e vai formar um DNA completo. O que significa isso? A primeira coisa que Mendel descobriu, então, foi que todo ser vivo é formado por metade do material genético do pai e metade do material genético da mãe, mesmo que essa característica não se manifeste. Por exemplo, eu tenho um casal. O pai tem os olhos escuros, a mãe tem os olhos claros. O filho tem o olho escuro. Então, o olho dele é igual ao da mãe. Porém, mesmo ele tendo o olho escuro, ele carrega dentro dele o gene de olhos claros da sua mãe, tá? Então, por exemplo, tudo que você tem como bagagem genética, metade disso é do seu pai, metade é da sua mãe. Não importa que você seja parecidíssimo com seu pai ou parecidíssimo com sua mãe. Ainda assim, você tem metade do material genético do outro. Sempre, imprescindivelmente, tá? E aí entra naquela questão que eu citei. Então, olha um exemplo aqui, ó. Olha esse combo aqui, ó, Isso é uma meiose, tá? Então, olha a primeira célula. A primeira célula, ela tem 2 cromossomos, cada um com azão e o outro azinho. Quando essa meiose ocorrer, ela vai gerar aqui, ó, 4 células, cada uma delas com apenas um gene. Quando o Mendel descobriu isso, de que maneira a meiose ajudou ele? Quando o Mendel descobriu que a meiose, durante ela, os nossos genes são separados, ficando com apenas um, cada gameta, automaticamente ele deduziu que se o gameta tem apenas um gene e nós somos formados por 2 gametas, então significa que nós temos sempre o gene do pai e o gene da mãe, mesmo que isso não se manifeste, tá? E aí, a partir disso, ele conseguiu estabelecer alguns padrões estudando ervilhas. Lembra que nós havíamos já visto que existe uma questão de dominância e de recessividade, ou seja, tem alguns genes que quando ele se manifesta junto com o outro, ele vai dominar. Por exemplo, vou citar o exemplo do Mendel, ele trabalhou ervilhas. Existem ervilhas amarelas e existem ervilhas verdes. As ervilhas amarelas, elas são dominantes, ou seja, elas têm o gene azão. E as verdes são recessivas, azinho. Se eu pegar uma ervilha pura, amarela, e uma ervilha pura, verde, ou seja, se eu realizar um cruzamento azão com azão, azinho, todos os meus herdeiros serão amarelo. Por que isso? Porque eu vou exemplificar aqui. Então vamos lá. Os cruzamentos ocorrem da seguinte maneira, tá? Então nós temos aqui azão, que é a ervilha amarela, cruzou com azinho, que é a ervilha verde. Para eu resolver qualquer probabilidade genética dessa, eu preciso obrigatoriamente fazer uma hashtag no jogo da velha. Então vamos lá. Isso é a primeira coisa que eu faço. Esse quadrado aqui, ó, ele é vazio, porque esse quadrado ele vai representar o casal 1 e 2, que seria tipo macho e fêmea no caso. O 1 é esse aqui e o 2 é esse. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui o 1, eu tenho 2 espaços, ó. 2 espaços para o 1 e o 1 tem 2 genes. Portanto, eu vou usar um gene em cada espaço. Ó, azão, ok? Então,
o 2. Aqui o 2. Então, ó, o 2 eu tenho 2 espaços para 2 genes. Então, Azinho, Azinho, certo? Aí agora, nesses espaços vazios aqui, eu vou estar juntando eles dois, ó. Aqui, Azão vem pra cá, Azinho desce. Aqui, nesse quadrado aqui, ó, vamos lá. Azão, que é a fileira, Azinho. Aqui, Azão, Azinho, Azão, Azinho. Então, fiquei assim, ó. Ou seja, eu tenho 100% Azão, Azinho. O Azão, ele é o amarelo. Ó, o Azão é amarelo. O Azinho é o verde. Azão é amarelo, Azinho é verde. O Azão, Azinho é amarelo. Então, olha, se eu cruzar uma ervilha amarela pura, homozigota, com uma ervilha verde pura, homozigota, eu vou ter 100% dos filhotes também amarelos. Porém, mesmo que esses aqui são amarelos, eles carregam o gene do pai do verde, ó. Azinho, 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 Azinho. Então, seria basicamente isso, exemplificando. Todo herdeiro, mesmo que ele não manifeste a característica, ele possui o gene do pai ou da mãe, tá? E aí, quando eu cruzo esses dois, eu posso ter um resultado diferente. Então, veja bem, ó. O Azão, Azinho é amarelo. Então, eu vou cruzar dois deles, ó. Então, ó, 2 Azão, Azinho, certo? Vou cruzar. Vamos lá. 2, ó. Isso aqui. 1 e 2. O espaço 1, tenho 2 espaços aqui para 2 genes. Então, Azão, Azinho. Aqui eu tenho 2 espaços para 2 genes. Azão, Azinho. Então, vamos lá, ó. Azão com a... Ó, aqui nesse espaço, Azão, Azão. Porque é um Azão referente a esse aqui do lado e um Azão referente a esse aqui de cima. Aqui, ó, Azão, que é o do lado, e Azinho. Aqui, ó, aqui seria tipo Azinho, Azão. Só que aí o maiúsculo vai na frente, então eu inverto. Azão, Azinho. E aqui, Azinho, Azinho. Então, ó, 1, 2, 3, eu tenho 75% amarelo e 25% verde. Então, olha, nesse caso, mesmo que eu cruzei 2 amarelos, eu consegui gerar um verde. É isso que rola com 2 pais de olhos escuros que gerem filhos de olhos claros. Então, é possível 2 pais com olhos escuros ter um filho de olho claro? Sim. Assim como é possível 2 ervilhas amarelas originar uma verde, tá? Porque elas carregam o gene recessivo, mesmo que ele não se manifeste, ok? E aí, devido a isso, você vai conseguir estabelecer alguns padrões em heredogramas. Lembra heredograma, que era aquele esquema assim, ó? Tipo isso, ó. Essa árvore genealógica. Então, vamos lá. Se eu observar a árvore genealógica, eu consigo saber se o indivíduo ele é Azão, Azinho, 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 Azão, Azão, me baseando na seguinte questão, nos irmãos, nos pais, nos filhos. Por exemplo, imagine que eu faço essa situação, ó. Eu vou mostrar para vocês, tá? Pera aí. Então, ó. Imagine se eu falo... Olha esse heredograma que eu acabei de fazer para vocês aqui, ó. Um casal de amarelo tem um filho verde. Aí se eu perguntar para você qual que é o gene desses
amarelos, eles são azão ou eles são azinho? Você vai conseguir me dizer. Você vai falar, eles são azinho. Por quê? Porque eles tiveram um filho verde. Se eles fossem azão, eles jamais teriam tido um filho verde. Obrigatoriamente, seus filhos seriam amarelos. Então, agora que você sabe essa condição, você consegue estabelecer quais são os genes de todos os participantes de um heredograma, ao analisar os pais, os filhos ou os irmãos, tá bom? Então, eu espero que você tenha conseguido assimilar isso aí. Semana que vem a gente vai continuar com o conteúdo de genética, tá? Hoje, como é a última aula da semana, realizem os exercícios da página 34 apenas. E aí depois a gente vai dar continuidade na semana que vem, mas ou hoje à noite ou quinta eu vou estar publicando para vocês a correção, tá bom? Fiquem em paz aí, até mais, bom resto de semana. Beijão.